Espero que vocês estejam ouvindo aí direito, né? Eu tentei projetar na minha tela aqui o texto, né? Na verdade, é uma síntese do texto, né? Que está lá no bloco, mas eu vou mandar no grupo do WhatsApp para vocês, né? Uma síntese que é muito utilizada pelos estudantes para estudar para a prova, né? Ela é uma síntese que realmente ela tem uma relação direta com assim os principais assuntos que foram estudados, né? E geralmente eu mando para os estudantes, né? Essa síntese dos dois blocos quando é próximo assim às provas, né? Então, por exemplo, eu estou colocando aqui ó, no chat, por exemplo, o chat do grupo do WhatsApp para os alunos, né? Se algum aluno aqui não O faz áudio está parte do... chiando, professor. Melhorou agora, pessoal? Sim. Certo. Então, eu coloquei aí o chat do grupo do WhatsApp, né? Que a gente, às vezes, manda recados rápidos, né? Para os alunos, tá? Eu vou mandar para vocês uma síntese interessante. Vocês vão gostar bastante, né? Vocês podem utilizá-la nas provas, né? Nas atividades. Na disciplina Ciência Política, abriu hoje o questionário, tá? Esse questionário de Ciência Política, do bloco 4, ele vai até o dia 18 de novembro, viu? Aí, a Natália, nossa tutora, ela tá aí na sala, né, Natália? E aí eu vou pedir para você, Natália, lembrar os alunos amanhã, encaminhar para eles um e-mail falando que o último bloco da disciplina, que é o bloco 4, né? O questionário está aberto até o dia 18 de novembro, tá, pessoal? Então, vejamos, olha, esse bloco 4, ele vai discutir sobre, né, as formas de representação política e o sistema partidário, né, existente, ok? É uma discussão assim que alguns alunos já dominam esse debate, né? Principalmente porque alguns alunos aqui, né, trabalham na administração pública, né? Mas, em síntese, né, a gente tem as regras de representação política, né? Existe um sistema que é majoritário e o sistema que é proporcional, né? E quais são os diferentes sistemas de organização partidária, né, dos partidos políticos. São esses temas aqui, que são os temas, né, do último bloco aqui da disciplina de ciência política, né? Então, a gente precisa conhecer, né, o sistema eleitoral e a organização dos partidos, né, uma vez que é fundamental na administração pública, tá? Porque esse sistema, essa organização dos partidos, né, ela tem influência nas ações do Estado, né, nas decisões que são tomadas, ok, pessoal? No Brasil, né, e como em outras democracias representativas do mundo, a representação, né, é baseada em algumas regras, né? Você tem a forma eleitoral, o sufrágio universal, por exemplo, né? Todas as pessoas têm direito a eleger, né, quem quer quiser. No Brasil, nós já tivemos a diferença do peso do voto, né? Pela condição da pessoa, tá? Da condição, né? Da condição financeira da pessoa, tá? Mas hoje o sufrágio universal
permite que qualquer pessoa, né, independente da renda, da religião, né, ou da orientação sexual da pessoa, da raça, enfim, não sufrágio universal. Cada ser humano, cada pessoa maior de 16 anos, né, tem direito a um voto, ok? O sufrágio igual, ele impõe um peso igual para o voto de todo eleitor, né? Aonde cada pessoa tem um voto, independente da quantidade de mandioca que a pessoa tem, da quantidade de terra que a pessoa tem, né, naquela época. Hoje seria, né, da quantidade de imóveis que a pessoa tem, enfim, né? E também o sufrágio, né, é secreto porque a pessoa não pode sofrer pressão, né? Vocês sabem, muitas vezes isso aconteceu não nessas eleições agora de 22, mas em 2018 houve uma denúncia, né, de algumas empresas que os patrões estavam, né, perguntando em quem que as pessoas iam votar e obrigando as pessoas a votarem, né, nos candidatos dos patrões, né? Então, o sufrágio é secreto, gente, porque ele garante, por exemplo, o sigilo. Eu, por exemplo, não sei em quem que Beatriz votou em Águas Formosas, entendeu? Assim também como o patrão de Pedro Henrique não sabe em quem, né, ele votou. Eu até suspeito, né, em quem que Pedro Henrique votou. Mas eu não sei, eu não fui lá olhar. E depois, Maicon até falou que fez um trabalho, né, sobre isso. E depois, não saiu o papelinho, né, com quem que Pedro Henrique votou. Então, ele não foi perseguido, tá entendendo? É nesse sentido, né? Uma aluna tá falando, não foi eu, tá, gente? Foi uma estudante que ela leu, não, foi o Cristiano, né? Tá dizendo que no ano de 2022 também teve, né? Tanto que o dono do velho da Havan, o dono da Havan, né? Inclusive foi condenado por essa razão, né? Coação eleitoral, né? Né? Então assim, então é por isso que o sufrágio também ele é secreto, porque você já imaginou se as pessoas, né? O marido opressor, o marido que é um homem que já teve caso desse, né? O marido ele é uma pessoa violenta e ele diz que a mulher tem que votar no que ele manda. Então imagina se o voto não fosse secreto, né? Além disso, vocês sabem que, por exemplo, tem no Rio de Janeiro, eu já morei lá 6 anos, né, que eu estudei lá, emendei a graduação no mestrado, depois voltei lá para fazer o doutorado. Tem as milícias, né? Tem aquelas facções nas favelas que obrigam as pessoas, né? Eu estudei na PUC do Rio de Janeiro, fiz o doutorado lá na PUC do Rio de Janeiro e tinha um aluno lá que era candidato a vereador, né? Ele morava na favela da Maré. Gente, ele não foi permitido ele colocar a bandeira dele na casa dele. Pra vocês terem uma ideia. Não é na casa do vizinho, não, é na casa dele. Ele não pôde pendurar a bandeira dele na casa dele, que ele mora na favela, entendeu? Ele não pôde. Só pode se for de uma determinada pessoa lá no Rio de Janeiro. Então, é um pouco assim do perigo que né? Sair um papelinho falando quem que você vota, né? Um pouco nesse sentido, tá? Então, no Brasil, né, os analfabetos eles também têm direito a voto. Esse direito foi conquistado, né, na Constituição de 1988, né? Embora tem gente analfabeta, embora tem pessoas que acham, né, que os analfabetos não deveriam ter direito a voto, né? O que é, na verdade, um equívoco, né? Porque o fato da pessoa ser analfabeto não quer dizer que ela, né, não seja um cidadão, certo? Aí nós temos, né, a representação está de acordo com o número de habitantes, né?
Então, você tem estados que têm 8 deputados, como é o caso de... Acho que o Espírito Santo, né, tem 9 deputados. Salvo engano, o Sergipe também tem 9, né? Porque são estados pequenos, né? O Acre tem 8, o Amapá tem 8, Roraima tem 8 e São Paulo tem 70, porque é o máximo, né? É o maior, é o estado com o maior número de deputados, de eleitores, consequentemente, é o estado com o maior número de deputados, certo? Então, o número de deputados ele é dividido de acordo com o número de eleitores, tá? Então, vocês veem lá que tem, né, deputados que tem estados com maior número e tem estados com menor número. Porém, gente, no Senado Federal, né, é igual, né? Cada estado brasileiro tem direito a 3 senadores, né? O mandato de 8 anos, né? O mandato de um senador. Porque, segundo eles, o Senado ele não pode renovar, né? Não pode renovar assim totalmente, né? Então, tem uma parte do legislativo que tem um mandato de 8 anos, que é o Senado brasileiro, e que cada um estado tem 3 representantes. Então, é igual. Agora, o número de deputados varia de acordo com o número de habitantes, né? Existe até um debate de que Brasília, né, cresceu muito assim. Brasília hoje é uma metrópole praticamente, né, assim, no Brasil, e que eles querem corrigir o número de deputados distritais, federais, né, que representam lá o Distrito Federal, ok? Existe um sistema de representação majoritário no Brasil, por exemplo, na eleição de presidente da República, né? Por quê? Porque o voto de uma pessoa do norte, por exemplo, é o mesmo de uma pessoa do sul, né? Então, ele é computado junto, independente do estado onde ele se encontre, né? Mas a gente tem na Câmara dos Deputados, né, os estados com o maior número de parlamentares, né? Você tem São Paulo, você tem o Rio de Janeiro, você tem Minas Gerais, você tem a Bahia, né? São estados extremamente populosos, né? E que tem um número significante de deputados comparado a esses estados menores, né? Que é o caso do Acre, Amapá, Roraima, tem também o Sergipe e tem também, né? O estado do Espírito Santo, tá? Tem também o sistema de representação proporcional, tá, pessoal? Porque no Brasil, as cadeiras, né, de deputado e vereadores também são distribuídas, né, entre os partidos e as coligações. Então, se aquela coligação tem um número maior de votos, é a coligação que vai fazer, né, mais vereadores, né? Inclusive, não sei se você viu a lista, Pedro Henrique, dos candidatos aqui em Diamantina a vereador. Teve uma candidata que teve mais de quase 600 votos, né? E ela não foi eleita por causa da legenda, entendeu? Então, é por conta, né, é por conta dessa representação proporcional, né? Então, essa lista de candidatos, ela é organizada de acordo com os votos que cada partido ou cada coligação partidária, né, recebe, né? Mas tem um outro sistema na Argentina utilizado. Sim, aham, exatamente, né? Aconteceu isso recentemente aqui em Diamantina, né? Agora, tem um sistema de eleição fechada que é mais simples, né? Que é o caso da Argentina, né? A diferença está em quem define a ordem dos candidatos a serem eleitos, com os votos dados ao partido, entendeu? É ao partido, né?
a direção é partidária, né? Não o eleitor. A Argentina é adotado esse sistema, né? Então, é diferente, né? As pessoas lá votam, o partido, né? Votam no partido, não é na pessoa, né? Então, o partido mais bem votado é que vai definir, né, o número de deputados, né? De lá. Então, vejamos, né? Nós temos um modelo aqui, por exemplo, né? Que é um modelo de coalizão, né? Que nós chamamos, né? Quando um presidente da República é eleito, tem-se, né, um comentário assim, olha, fulano não fez maioria na Câmara, né, dos vereadores, vai ter dificuldade de governabilidade, é o termo utilizado, né? O presidente fulano de tal está com dificuldade de governabilidade, né? Eu sei que o da Argentina está, gente, porque a maioria do parlamento argentino é de oposição ao atual presidente argentino, né? Então, às vezes a gente fala isso, né? Olha, fulano ganhou e tem maioria na Câmara dos Vereadores, ou na maioria no Senado Federal, ou na Câmara dos Deputados. Então, o presidencialismo de coalizão é algo assim que aqui no Brasil, né, é comum, porque o presidente da República ele precisa negociar, né, com os partidos políticos, né, que governam junto com o governo, né? Então, no Brasil, né, apareceu até o mensalão, era um pagamento, né, que era feito para partidos políticos, né, para representantes de partidos políticos, para votar com o governo, né? Então, você tem aí esse presidencialismo de colisão, né, que é em que o representante eleito do executivo ele busca, né, a governabilidade através, né, do convencimento com os partidos, né? Embora nem sempre o convencimento é feito, todo mundo sabe que não é feito somente no discurso, né? Às vezes é feito de outras formas, né? Nessa disciplina a gente pode falar isso, não é verdade? Tem uma forma mista também, gente, na Alemanha, né? 50% das cadeiras do parlamento são preenchidas conforme as regras do sistema majoritário e as outras 50% pelo sistema proporcional, né? É uma forma híbrida, né, de composição lá do parlamento alemão, né? Também lá no Reino Unido, né? Você tem a Câmara dos Lords, né? E a Câmara dos Comuns, né? Os Lords são indicados, os comuns precisam, né, do voto da população, ok? Além disso, você tem o sistema, nós até já comentamos aqui, mas você tem nas democracias o sistema do bipartidarismo, né? Aqui no Brasil, nós temos o pluripartidarismo, né? Que é tanto partido, gente, que a gente nem sabe mais o partido, né, dos candidatos, né? De tanto partido que tem. Já lá nos Estados Unidos, nós já comentamos isso na aula anterior, existe o sistema de bipartidarismo, né? Em que só existem os democratas e os republicanos, né? Como vocês podem ver. E também na Inglaterra, que existe, né, os conservadores e os trabalhistas, né? Então, nós temos no Brasil o nosso sistema, né, de partido, ele é pluripartidário. Vocês veem nas coligações aí, gente, quanto partido que tem, né? Porém, estabelecido nas regras lá de outros países, o bipartidarismo. Os casos mais famosos, como eu disse para vocês, é os Estados Unidos, né?
a disputa entre os conservadores e os trabalhistas, e na Grã-Bretanha, né, que é é parte da Inglaterra, desculpa, a Grã-Bretanha, que é a ilha da Grã-Bretanha, que é diferente, né? Você sabe que o Reino Unido, ele é 3 países na ilha e mais uma ilha em cima chamada Irlanda do Norte, né? Então você tem na primeira ilha, que é a ilha da Grã-Bretanha, a Inglaterra, o país de Gales e a Escócia. E na ilha da Irlanda, você tem grudada na Irlanda, a Irlanda do Norte, né? A capital da Irlanda do Norte desculpa, da Irlanda é Dublin, da Irlanda do Norte é Belfast, tá? Então, essa que é a diferença, né, entre Grã-Bretanha e Reino Unido. Mas tudo faz parte do Reino Unido, né? Com exceção, obviamente, da Irlanda, né, gente? A Irlanda, Dublin não faz parte do Reino Unido, porque eles romperam, né, há muitos anos. Tanto que a moeda lá é euro, né? E a moeda na Inglaterra e no Reino Unido todo é libra esterlina, ok? Então, na unidade 5, né, a gente vai falar um pouco sobre a construção da democracia no Brasil. É uma discussão assim que a gente, né, que vocês já, ela só assim, a gente passa por esse debate da construção da democracia, né, para falar da reforma administrativa, né? Na República Velha, existia um período em que os coronéis, né, eles detinham, né, o controle político sobre a população. A República Velha vai praticamente da proclamação da República, né, até 1930, né? Existia um período do coronelismo, inclusive esse período era até utilizado hoje, né, para fazer críticas, né, a determinados abusos, né, e crimes eleitorais, quando a pessoa diz assim, olha, nós não estamos mais no tempo, né, do coronelismo, sabe? Esse coronelismo foi um período baseado, né, em toma lá da cá, em barganha, né, entre governo e coronéis, porque os coronéis, eles se intitulavam, né, coronéis. Você sabia, Beatriz, que tem um senhor em Água Formosa que ele era chamado de Coronel Juca Quaresma? Você já ouviu falar dele? Foi ele que fundou a cidade de Crisólita, né? Ele tinha um comércio em Crisólita, tinha uma casa em Águas Formosas, né? E ele praticamente foi o fundador de Crisólita, né? Senhor Juca Quaresma, um coronel, né? Um coronel, né? Que se intitulou coronel, ninguém deu a ele aquele título, né? Mas ele se intitulou coronel, porque lá na época resolvia tudo na bala, enfim, né? Não sei se é o caso dele, mas, né? Tem essas questões aí, né? Não, Maicon, esses bicheiros aí, né? Hoje são os coronéis, né? Da atualidade, né? Sim, exatamente. E com o tráfico de drogas também, e às vezes, né, com outras coisitas mais, né, Michael? Eles praticamente são donos, né, ali da, daquela comunidade. Eles têm uma relação, né, de jogo do bicho, associa com os blocos, né, eles são donos praticamente do bloco, enfim. E aí você tem também, tinha o voto de cabresto, né, onde as pessoas falavam em quem que todos os empregados eram obrigados, a novela Cabocla está mostrando isso, né? E a eleição a bico de pena, né? O voto não era secreto, os mesários podiam, a mando dos coronéis, controlar os resultados das eleições, que era assim, Beatriz, em Água Formosa, por exemplo, trabalhava, né, na sessão eleitoral. Aí ela ia lá e ficava mandando as pessoas votar no candidato, né, do coronel que ela apoiava, né? Ou que ela recebeu dinheiro para apoiar. Então,
tinha essa tal de eleição, né, a eleição a bico de pena. Mas, assim, né, não quer dizer que esse período ficou em 1930. Talvez, atualmente, ele tem de outras roupagens, né? No jogo do bicho, na milícia, né? No comando do tráfico de drogas aí, enfim, tá? No governo Vargas, inicia-se, né, a criação do Departamento de Administração do Serviço Público, chamado DASP, né? Houve, então, o decreto 579 de 1938, né? Estava previsto na Constituição de 1937. Então, foi criado, gente, um grupo significante, né? Da burocracia brasileira, que na verdade, a criação do funcionalismo público, né? Brasileiro, né? Então, assim, uma parte dessa estrutura, né, da administração pública brasileira, ela se desenvolveu ainda né, sem a superação desse clientelismo, né? É uma crítica que os autores vão fazendo, né? E aí existiu também um período chamado populista, que é um período que vai até 1964, né? Existia uma relação de populismo mesmo com a sociedade, né? Então, o próprio Vargas, ele foi um governo extremamente populista, né? Ele alcançava as massas, né, com os programas de rádio oficial, né, do governo federal. Vocês sabem que foi o governo Vargas que criou a Voz do Brasil, né? Que é aquele programa que passa às 19 horas, né? Em Brasília, 19 horas. É o programa A Voz do Brasil. Vocês sabem, vocês que são mais jovens, vocês sabem o que é A Voz do Brasil, criança? Vocês sabem que existe um programa chamado A Voz do Brasil? Quem que não sabe aí que existe um programa chamado A Voz do Brasil, que é obrigatória nas rádios às 19 horas? A Raíssa disse que não conhece. Nunca ouviu falar na Voz do Brasil, né? Na verdade, Raíssa, era o único programa que seu avô tinha para ter conhecimento das informações do governo, né? Então, o governo, ele comunicava com as massas, né? Entre 30 e 45, e depois voltou na década de 50, com esse canal de comunicação, a Voz do Brasil. Tiago? Ô, professor, boa noite. Não, é só para falar que agora não é só às 7 mais, não. Agora está flexibilizado, tem das 19 às 21. A rádio que transmitia às 19 não tem obrigatoriedade de transmitir às 21. E aqui não transmitir às 19 tem obrigatoriedade de transmitir às 21. Mas é só na FM, a rádio que tem o mesmo serviço por aplicativo. No aplicativo ela não tem mais a obrigação de prestar essa transmissão. Exatamente. O Marcelo está dizendo assim, é legal porque tem muita informação útil sem politicagem, né? Ana Laura disse que nunca ouviu falar sobre esse programa. Cristiano diz, é um informativo institucional do Executivo, Legislativo e Judiciário, né? Está dizendo que uma hora era 19, agora flexibilizaram para passar em outros horários. Então, pessoal, a Voz do Brasil, ele é um programa oficial do governo, foi criado por Getúlio Vargas, né? E ele foi criado para Getúlio Vargas ganhar as massas, né? As massas que a gente fala são cidadãos, né? O pessoal mais simples, né? Na época, meu avô vendeu uma vaca para comprar um rádio. Vocês imaginam? Um rádio hoje é uns R$300, né? Uma vaca é uns R$3.000, né? Dependendo da vaca. Se for uma vaca ruim, né? Só para corte, é uns R$3.000. Se for uma vaca boa de leite, é uns R$7.000. Então, assim, olha para você ver, né? Como é que é, né, a situação, né, Raíssa? Seu avô, com certeza, Raíssa, ouvia, né?
né? O seu pai é fazendeiro, então ele com certeza, o avô dele com certeza tinha um rádio, né? Da marca Motor Rádio do tempo de Vargas, né? Ouvindo, né? Sobre as notícias oficiais, né? Então foi um período meio de populismo, né? No período da ditadura foi criada uma lei, gente, que é a chamada Lei 200, né? Onde ele descentralizou, né, o aparelho do Estado, houve um aumento da administração direta, né, mas houve também alguns ministérios foram criados, né, com a Lei 200, sabe? Então, essa Lei 200 também ela aumentou um pouco da burocracia. Mas quando a gente está falando que aumentou um pouco da burocracia, é no sentido de ter aumentado mesmo o número do número, né, de pessoas, né, da administração pública, tá? E na década de 80 houve a redemocratização. Com a redemocratização houve alguns ganhos, né, constitucionais, por exemplo, a implementação do SUS, né? Posteriormente, né, foram criados outras, né, por exemplo, a LDB, né? Recentemente o SUAS, né? Então, alguns direitos que foram importantes aí para a conquista da população, tá? Houve a federalização, né? E o processo de municipalização das políticas públicas, né? Também foram criados instrumentos de participação, que é o caso do plebiscito, né? Do referendo e das leis de iniciativa popular. O plebiscito é uma consulta, né? Já foi feito um plebiscito sobre armas aqui no Brasil e ganhou, né? Pela população não andar armada, tá? Eu me lembro desse plebiscito, foi no ano ou de 2009 ou de 2000, desculpa, ou de 99 ou de 2000, né? Porque foi o ano que eu me lembro exatamente, na porta do Banco do Brasil, né? Lá a urna, as pessoas iam lá e votavam no plebiscito. Tem também os referendos, que é de consulta à população, e as leis, né, de iniciativa popular, né? Por exemplo, você tem o próprio o Estatuto da Cidade, que é uma lei né, que se propõe a fazer uma reforma urbana no Brasil, que é, né, de iniciativa popular, tá? A Constituição Federal ela permitiu isso, né? Essa lei de iniciativa popular tem que ter o apoio de pelo menos 1% dos eleitores brasileiros, né? Então, também, pessoal, foram criados alguns conselhos, né? Nós temos os conselhos municipais aí, na saúde, na educação, no direito da criança e do adolescente, né? Principalmente na assistência social também, né? São os conselhos de política pública, né? Que discutem, elaboram propostas, né? E, por último, você tem o debate da reforma do Estado, né? Essa reforma do Estado foi implementada através do Ministério da Administração da Reforma do Estado, chamado MARE, e pelo ministro Bessa Pereira, né? Então, a professora Adriana Sá, ela dá uma disciplina chamada... a disciplina dela, eu acho que da administração pública, né? Fundamento da administração pública. Ela vai falar um pouco sobre a reforma do Estado. Na verdade, foram criadas algumas outras instituições, né? Dentro dessa reforma. Por exemplo, as agências, né? Por exemplo, a Agência Nacional da Água, né? A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, né? A ANA, que é a Agência Nacional da Água. Também foram criados alguns órgãos de controle, né? O Estado passou a fazer parceria com as organizações sociais, né? Com também as chamadas OCIPs, que é as Organizações Civil de Interesse Social, né? Enfim. Então, não é aí o debate nosso,
não é o debate da disciplina de ciência política, né? A reforma do Estado, mas nós vamos aprofundar, né? Esse debate sobre a reforma do Estado, quando o governo Fernando Henrique Cardoso ele quis tornar o Estado, né, um pouco mais enxuto, né? Criou alguns sistemas também, né? Recentemente, depois da pandemia no serviço público, né, recentemente tem se criado a ideia do PGD, que é um sistema, né, onde o funcionalismo público, né, trabalha de forma remota, né? Eu não sei se alguns de vocês já trabalham, né, de forma remota, mas tem algumas áreas, por exemplo, sistema de informação, que eles já trabalham bastante, né, de forma remota. Isso tudo é o Estado, né, sendo reformado, é a burocracia do estatal, né, sendo reformada, certo? Então, gente, nós já chegamos ao horário, né, da disciplina, o horário teto aqui da disciplina. Eu agradeço